Dentro dos nossos programas Palavra de Fé, nós queremos começar um estudo, uma série de programas sobre a história da igreja. Por que é importante a gente estudar a história da igreja? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, para amar a igreja, para compreender a igreja, até para servir melhor a igreja, nós precisamos conhecer a história da igreja. E é uma história de 2000 anos. Não existe na humanidade, na história da humanidade, uma instituição que tenha tido uma duração tão longa. Todos os impérios que apareceram, desapareceram. Você que estudou um pouco de história, sabe, né, que nós tivemos aí muitos impérios. O Império Romano, o Império Mongol, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império do próprio Egito, dos persas, enfim. E todos esses impérios desapareceram. Mas a igreja, a instituição da igreja, desde que começou há 2000 anos atrás, instituída por Cristo, até hoje a igreja continua. E continua cada vez mais forte, graças a Deus. É uma longa história, não é como uma história de uma instituição normal. Porque a igreja, você sabe, ela não é apenas uma instituição, ela é o corpo místico de Cristo. É um mistério. Mais do que uma instituição, a igreja é um mistério. Por quê? Porque ao mesmo tempo é humana e é divina. Instituída por Cristo. O que é a igreja? É a reunião de todos aqueles em Cristo que são batizados. Cada pessoa que é batizada é como que enxertada no corpo de Cristo. Assim como você tem um enxerto numa árvore, o enxerto é colocado na árvore e do tronco da árvore a seiva passa para aquele enxerto e o enxerto passa a ser parte da árvore, assim é a igreja. E ela vai estendendo os seus ramos por toda a terra, porque Jesus, sabemos muito bem, instituiu a igreja para continuar a sua obra na face da terra. A igreja, nós podemos dizer, é o braço prolongado do Cristo na história da humanidade. Onde a igreja chega, Cristo chega. Os santos padres, São Basílio, São Gregório de Nissa, aqueles gigantes dos primeiros séculos diziam que onde está Pedro está a igreja, e onde está a igreja está Jesus Cristo. Então, a igreja, assim, ela cumpre a missão que o Senhor lhe deu, de levar o Evangelho e a salvação a todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos, até que Jesus voltasse. Até Jesus voltar. Sabemos que a história da igreja não é uma história só de coisas bonitas, não. Porque a igreja é formada de homens e de mulheres. A igreja tem santos e tem pecadores. Então, os santos fizeram coisas maravilhosas. Vimos, por exemplo, toda a construção do Ocidente, a evangelização dos bárbaros, vimos os martírios, mas também houve, infelizmente, o lado negativo de muitos filhos da igreja que não souberam viver o Evangelho como o Cristo ensinou e quer que nós vivamos. Então, infelizmente, muitas vezes, nós tivemos momentos negros na história da igreja. São luzes e sombras. Nós podemos ter certeza que as luzes são muito mais intensas. Cristo quis assim. Cristo quis que a história da igreja, a salvação do mundo, fosse através de todas essas circunstâncias humanas. Mas, o interessante notar que toda vez que a igreja parece que ia perecer no meio das tormentas, os pecados dos seus filhos, as heresias, as perseguições, sempre a igreja renascia como que na primavera. Por causa dos santos, por causa de homens que dentro da igreja souberam levantar a igreja. E assim, vamos começar esse nosso estudo.